Começar aqui fixando o tema da nossa aula. Enquanto vocês vão entrando, né? Por que a chupeta atrapalha a fala? É bem polêmico em alguns momentos, porque é algo que é bem cultural, né? Por que a chupeta atrapalha a fala? Vou fixar aqui. E vou encaminhar para algumas pessoas, tá bom? Enquanto vocês vão entrando, vou encaminhando aqui. Ok. Olá, sejam bem-vindos, vão entrando. Pois é, gente. Olá, gente, espero que todos estejam bem, né? Esse é um horário um pouco difícil para todos, né? Um horário aí que é um pouco de repouso e também de almoço, né? Mas é o único horário que eu tenho, por enquanto, tá bom? E vamos lá. Quem é novo aqui, por favor, dá um oizinho para mim. E quem não é, quem já assistiu, já vem assistindo as outras lives também, por favor, coloca aí pra mim, que já tá antigo, já é aluno antigo. E vamos lá. Eu vou me apresentando para quem não me conhece, tá? Eu sou a fonoaudióloga Caroline Chacon e eu atuo, né, clinicamente há 12 anos, tá? Então eu tenho experiência com crianças de bebês a idosos, tá bom? Já atuei muito em hospital também como fono de uma UTI, tá certo? Já estagiei em maternidade, tá bom? Já fiz projeto nessa área de sucção do bebê, tá bom? E atualmente eu sou fonoaudióloga de 2 centros especializados em reabilitação. Um é em Campina Grande, onde eu sou efetiva lá, e o outro é aqui em João Pessoa, tá? Onde eu sou prestadora de serviço. E atuo com a reabilitação física e a reabilitação auditiva. E chegam tanto para mim, pacientes, né, no consultório, no particular, crianças com alterações de fala, não só de fala, tá? Mas crianças que têm um atraso, né, no seu desenvolvimento e não sendo deficiência, tá? Mas por uso de elementos impedidores, tá? Para essa função oral que é a fala, tá bom? E aí a gente faz todo um trabalho, tanto de conscientização para o desmame da chupeta, como também uma intervenção, né? Nas estruturas e muitas vezes até a gente precisa de um apoio do psicólogo para que a mãe também faça esse desmame, tá? Não só o pequeno, né? Porque primeiro começa pela mãe. E também muitas vezes é necessário que essa mãe ela tenha uma orientação do ortodontista, tá? Do ortodontista pediátrico. E aí ele vai receber essas orientações, ó lá, ele vai receber essas orientações, tá? Do odonto, né? Do ortodontista pediátrico, tá? Para que haja um acompanhamento, e se for necessário, para que futuramente ele use o aparelho,
caso seja uma criança que já esteja com a deformidade instalada, né? Olá, sejam bem-vindas. E então, gente, vou seguindo aqui um roteirozinho, já fiz uma breve apresentação, depois vocês podem conferir, tá no vídeo que vai ficar salvo, tá? Que eu falei sobre mim. E eu quero dar alguns informezinhos antes de continuar o que eu tava falando. Quero dizer que todas as quartas-feiras, às 12h30, a gente tem um encontro aqui já marcado, pelo menos por enquanto, que é o único horário que eu tenho, tá? Que é às 12h30. E são aulas, tá? Gratuitas, que a gente vai estar aqui discutindo sobre temas que geralmente são pouco abordados ou que são pouco polêmicos para as mamães e para os papais na área da fonoaudiologia, nesse lidar com os pequenos, tá certo? Eu quero desmistificar algumas coisas e quero também prevenir outras situações, né? Eu quero que vocês já andem na frente, porque vocês tendo a opção, né? E vocês sabendo como agir, já pode ser algo que vai ser muito importante para minimizar alguns danos, tá certo? E nós temos um grupo, né, também outro informe, um grupo no WhatsApp, tá? Que é para mamães de pequenos, né? Que querem aí tá recebendo os lembretes. Esse grupo, por enquanto, é só para os lembretes dessas aulas, tá certo? É um grupo silenciado, tá bom? Então, que vocês vão estar recebendo aí só os chamados para essa aula que tá acontecendo toda quarta-feira às 12h30, ok? Então, vamos lá. Se vocês quiserem fazer um print para divulgar, eu agradeço. Mas vamos lá. Vamos para o tema, né? Eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar aqui, alguns modelos, tá? De chupetas. Que eu não tenho as chupetas, né? Mas alguns modelos para vocês, certo? Nós temos essas aqui, que geralmente são oferecidas para os bebezinhos, né? Assim que eles nascem. Infelizmente, muitas vezes, eles têm contato primeiro com a chupeta do que com o peito, né? O amamentar da mãe. Isso é algo que confunde, isso não deve ser feito. Se você optar por dar a chupeta, deixa o bebê amadurecer, deixa ele ter esse primeiro contato com o peito da mamãe, tá bom? E aí depois você insere a chupeta, né? Não tô aqui para dizer se é certo ou se é errado, mas o meu posicionamento, eu sou contra, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre o que aconteceu comigo quando eu tive meu bebê, que já tá um bebezão de 19 anos. E eu, como fonoaudióloga, tenho o dever e também me sinto muito honrada em ter esses conhecimentos e poder contribuir, tanto para mamães que ainda vão ter os seus pequenos, quanto também para as mamães que já estão com os seus pequenos, né, em desenvolvimento e já estão notando algumas situações aí que estão contribuindo para um atraso da fala, para para fonemas, no caso não fonemas, mas fones, né? Porque fone é diferente de fonema, mas não vou entrar nesse assunto aqui. O fone, ele é articulado, tá? É a produção, é a execução do som. E mais pra frente eu vou falar sobre isso. Então, nós temos aqui outro tipo de chupeta, não sei se dá pra vocês verem direitinho, né? Não sei se a claridade tá ruim. Se vocês observarem aqui, tem bem fininho, né? Esse corpo da chupeta, certo? Vamos para outros tipos. Nós temos essa aqui também, tá? Não sei se dá pra vocês verem também. Tá bom? Que ela é fininha, mas não é tão fina o corpo dela aqui, né? Não é tão estreitinho como aquela outra que eu mostrei, tá? E aí, se vocês observarem, nós temos, geralmente, as principais marcas, né? Elas oferecem chupeta até 18+, né? Tá ali implícito. Mas, infelizmente, tem marcas que explicitamente colocam até 36 meses, né? Eu, infelizmente, fico muito triste com isso. Mas
graças a Deus, os estudos cada vez têm mostrado, né, que embora ainda seja algo bastante cultural, a questão do uso da chupeta, mas tem cada vez mais diminuído, né, o seu uso, ou então está sendo melhor administrado, tá certo? E a outra chupeta é essa aqui, tá? Que é acredito que é a primeira ortodôntica, né? Tá bom? Mas que eu costumo dizer para os meus pacientes que de ortodôntica ela não tem nada. Mas eu vou explicar que não é bem assim, certo? Vocês podem ver que ela é mais grossa, né? E aqui ela tem essa inclinação, tá? E aqui eu tenho uma que compara as duas, certo? Que seria essa, né? A ortodôntica com essa outra ortodôntica, tá bom? Então, eu queria até saber de vocês aí, né? Para os tipos de chupeta que eu acabei de mostrar, tá? Qual é que vocês usam? Se quem tiver aí, no caso Elaine, se puder dizer qual é o tipo que tá usando, que eu já sei que usa, né? Tá bom? Ou se vocês tiverem alguém, né, dentro de casa que tá usando qual tipo, tá? Seria bem importante. Mas no final, tá? No final dessa aula, é que eu vou dizer qual é a chupeta que é menos prejudicial. E também vou dar algumas dicas do que vocês podem estar fazendo, tá? Ok. Qual idade, Elaine? Essa da Avente. Que é essa aqui, né? Qual a idade? É uma dica importante, tá? Vocês estarem olhando a questão da idade, né? Tá usando a chupeta que tem a idade mais indicada. Essa aqui é uma da Avente, certo? É tipo um assim, né? Que já é menos ruim, ó. Já tô antecipando. Mas vamos lá. Gente, o bebê, ele tá em desenvolvimento ósseo, né? Tá com todo um desenvolvimento de suas estruturas, tá? Musculares, ósseas. Eu quero dizer pra vocês, que vocês pensem. Olá, seja bem-vinda. Que vocês pensem, reflitam. Se o bebezinho, ele você começasse a colocar em seus pés, tá? Algo achatado e super confortável. E colocasse lá amarradozinho, super confortável. E aí, ele quando ficasse em pezinho, ou quando ele começasse a ter esses movimentos, tá? De apoiar o pé no chão, né? Vamos falar assim, tá? E aí começasse a andar também, desce os primeiros passinhos, mas sempre com esse objetozinho, que não tá machucando, tá até sendo confortável para ele, tá bom? Massageando. Mas se ele está em desenvolvimento ósseo, o que é que isso, sendo usado, por exemplo, durante todo um dia, ou na maioria do tempo, e todos os dias, tá? Então, aí nós temos, né, uma forte intensidade, porque ele tá pisando, botando o pezinho no chão, ó lá, né? Ele tá com a duração prolongada, certo? Não só do tempo diário, né? Mas vamos isso a longo prazo também, por meses. E ele aprende a andar assim. O que é que isso vai acarretar no pé dele? Uma deformidade. Isso vai ficar vai ser um dano só para o pé? Não. Isso vai refletir na postura dele, no modo de sentar, em dores, tá? Isso vai trazer uma série de alterações e uma série também de situações, né, que não são boas, que não são benéficas para ele. Então, o mesmo acontece com a chupeta dentro da boca, porque a gente tem a mandíbula, a gente tem a maxila, que é o palato, né, que é o céu da boca, certo? E aí, a chupeta, ela ficando e sendo sugada com vigor, e é nessa fase
que o bebezinho tem essa tem essa sucção reflexa, né, que vai até os 4 meses, então, por isso que ele suga, né, é um ato involuntário, reflexo é um ato involuntário, então ele vai sugar, certo? E aí, o que é que vai ocasionar? Vai ocorrer provavelmente uma deformidade nesse céu da boca. Se toda vez ele mama, né? E depois disso é colocada a chupeta. Então, ele passa várias horas ou vários momentos do dia com aquela chupeta. E ele está em crescimento crâniofacial, né? Então, isso vai predispondo, né? Que essa estrutura óssea, ela se molde, tá? E aí acontece o quê? Há uma diminuição dessa cavidade nasal. E a cavidade nasal, ela é importantíssima, tá? Para a respiração, para a gente coordenar as funções, porque muitas pessoas não sabem, mas o fonoaudiólogo, ele trabalha com a função de respiração, tá? As funções que nós, fonoaudiólogos, trabalhamos são mastigação, sucção, a fala, tá? A respiração, a deglutição. Então, tudo isso nós trabalhamos. Porque a gente tá coordenando. Se a gente vai deglutir, a gente coordena com a respiração. Se o bebezinho vai sugar, ele coordena com a respiração. Se a gente vai falar, a gente tá coordenando com a respiração, tá? Se a gente vai mastigar e vai deglutir, então a gente tá coordenando essas funções, tá? Então, são etapas que o bebê ele vai passando e que ele tendo estruturas ósseas, estruturas musculares adequadas, né, em seu tônus, ou seja, a musculatura ela tá bem trabalhada, tá? Isso a amamentação favorece, né? Isso é o que a amamentação apega no peito, que a boca do bebê se transforma numa verdadeira bomba de sucção, né? Então tá trabalhando super bem o orbicular da boca, tá trabalhando super bem a musculatura posterior, porque o véu palatino, sabe aquela campainha, né, que tem lá atrás? Então, aquilo ali é um músculo, tá? No nosso rosto, tanto na parte externa quanto na parte interna, nós temos músculos recobertos por mucosa, mas nós temos músculos, tá? E a gente precisa de toda essa musculatura trabalhada, dessensibilizada muitas vezes com relação ao toque, né? E tudo isso é o peito que faz, tá? Por exemplo, o bebezinho, geralmente ele tem um reflexo de vômito anteriorizado. E aí, com a amamentação, isso vai sendo adequado, vai sendo posteriorizado. Porque o reflexo de vômito, ele deve existir. Ele é um reflexo de proteção pra gente, né? Mas não é benéfico pra gente que tocar aqui na língua a gente tem aquela ânsia de vômitos, né? Pra vomitar. Então, tudo são etapas, tá? Que o bebê ele vai passando. E aí, o que acontece? Primeira coisa, se você dá uma chupeta pro bebezinho recém-nascido, sem ele nem ter ainda mamado, isso já vai confundir ele. Já vai confundir, porque ele não nasceu programado, vamos dizer assim, para ir para uma chupeta, que tem um modelo de sucção diferente, bem mais fraco. Que aí vai levar ele o quê? Ah, aqui eu faço menos força e eu tô indo para o peito, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Então isso vai dificultar que ele sugue no peito. E muitas vezes a mãe, coitada, não sabe por quê. E muitas vezes também, infelizmente, não tem fono suficiente para estar ali todos os dias. Já tem fono, graças a Deus. Que isso a gente já é uma vitória gigante nas maternidades. Mas não tem todos os dias, né? Isso é algo seríssimo. E aí a equipe de enfermagem se vira nos 30, né? Porque tem equipe todos os dias. Mas enfim, continuando. Aí esse bebê, ele demora, né? Demora a pegar, é um estresse para a mãe, é um estresse para o pequenininho, né? E isso contribui para que ele perca peso também, e a mãe fica desesperada, é aquele estresse todo. Mas o bebê acaba pegando no peito.
Ok. E aí, no tempo que o bebê sai do peito, tá? Aí é oferecido, muitas vezes, já para complementar, porque ele precisava, né, ser nutrido, então era oferecido a chuquinha para ele, que é outro bico também que não favorece a adequação do tônus, enfim. E que também é um estímulo fraco, né, débil para toda a musculatura, tá? E aí o bebê, ele acaba ficando em outros momentos com a chupeta, né? E ele suga essa chupeta, né? Esse bico artificial, que com muito empenho os odontólogos, né, pesquisadores, junto com as empresas, têm tentado desenvolver bicos menos ofensivos. Muitas vezes eles colocam até que é saudável para a função oral do bebê, mas não é saudável. Saudável é o peito, certo? Discordo completamente dessa frase aí, essa relação de saúde, né, de função com a chupeta, tá bom? E aí, a primeira comunicação que eu venho falando aqui do bebê qual é? É o choro, que vai deixando de ser reflexo quando ele nasce, né? Depois do primeiro mês de vida, vai deixando de ser reflexo. O sorriso social, porque inicialmente ele só sorri de forma reflexa também, é um ato involuntário. E o contato visual, lá no segundo, um mês e meio, 2 meses, 3 meses. Tá? O contato visual com a mamãe. E aí, a comunicação com o choro, né? O bebê fica anestesiado quando ele tá com a chupeta. Porque ele tá na fase oral mesmo, de sugar, 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 sugar. Só que a intenção, né, do ser humaninho, do pequenininho, é ser nutrido, é receber afeto durante a amamentação. Diferentemente do que a chupeta, ela oferece para o pequeno, né? Então, muitas vezes a mamãe perde o horário da mamada, tá? Então, são várias situações que a gente tem que estar bem atento. E eu quero que vocês reflitam, que vocês tenham essa consciência, tá? Eu sei que tem mamães que estão com bebezinhos de quase um mês, né? Aliás, hoje aqui data 24, amanhã vai completar um mês, né, Vaninha? E também outro pequenininho que tá já com 1 ano e meio, eu acho. E faz um uso de chupeta já melhor administrado, segundo o papai. Isso é bom, tá administrando esse tempo. Mas seguindo aqui com o meu roteiro, eu quero que vocês façam um exercício. Onde é que a língua de vocês está neste momento? Respirem pelo nariz e observem onde é que a língua de vocês está. E aí eu quero que depois que vocês observarem, tá? Vocês coloquem pra mim o número 1, se a língua estiver tocando aqui atrás dos dentes superiores, aqui. E 2, se ela simplesmente estiver só em repouso aqui. Eu vou falando e vocês vão colocando aí, por favor. Se não entenderam, peçam, escrevam para mim, para repetir que eu repito. Tá bom? E aí eu conto que vocês escrevam, porque eu vou precisar explicar, né? Então, quero que vocês observem isso. Se a língua tá aqui, isso. Exatamente. Pois é. Então, e aí quando o bebezinho ele tá com a chupeta, o que é que acontece? A língua fica aqui? Não. A língua fica encostando no corpo da chupeta. E isso acaba impedindo que essa língua encoste onde ela deveria encostar.
Olá. Onde essa língua deveria encostar? Para uma boa respiração nasal. Tá certo, gente? E aí, vem um monte de alterações com a chupeta, tá? Não é trabalhado bem o selamento, o vedamento, né? O selamento labial, tá? A musculatura da bochecha, bucinador, masseter, a tendência é que a criança, o bebê, né? Ou a criança já maiorzinha, fique com a boca um pouquinho mais aberta, relaxa essa musculatura. E aí ela vai ficando com essa postura, né, de boca mais aberta, tá bom? E toda a musculatura de língua também vai promovendo uma flacidez, porque ela deixa de estar trabalhando essa língua como deveria, deixa de estar articulando, deixa de estar encostando a língua onde ela deveria, tá bom? O movimento que a língua faz, tá? Que é mais protruso, né? Ela vai mais pra frente, a linguinha, tá bom? Então, vai alterando, desorganizando toda uma estrutura que veio preparada não só para alimentação, não só para nutrição, mas também para funções posteriores, como mastigação, como deglutição e como a fala, tá? Então, se o pequenininho, ele tá sendo impedido, ele tá tendo um objeto impedidor, né? Tá impedindo que a língua encoste no céuzinho da boca dele, onde ele deveria encostar. Quais são os sons de fala que são produzidos aqui, com a língua aqui atrás do dente? Nós temos o T de tatu, nós temos o D, né, de dado, nós temos o L, certo? Nós temos o R. Então, são sons que a gente precisa desse treino do bebê, que o bebê, ele vá não só vocalizando, ele brincando com a língua tocando embaixo, a língua se movimentando lá atrás, e ele testando, ele experienciando, vendo que tá saindo sons diferentes, né? Não só isso, mas ele também precisa estar com a boquinha sem ter nada, sabe? Só durante a alimentação, durante a amamentação, né? Fora isso, ele precisa estar com essa boquinha livre para que justamente ele experiencie, para que ele brinque, tá? Porque tudo isso vai anteceder a fala, tá certo? E a chupeta acaba, sinto muito de dizer, mas ela acaba impedindo isso. Muitas vezes, por ela estar na boca e o bebê ele quer experienciar, ou muitas vezes tem bebezinhos que são bem sabidos e ele mesmo com a chupeta na boca, ele vai falar. Mas aí isso também é um prejuízo gigantesco, porque ele vai falar com essa chupeta na boca, mas só que aí é que vai estar desorganizando mais ainda, né, os pontos, né, os toques, onde ele tem que tocar, né, lábio tem que tocar no outro lábio para produzir o som do M, o som do P, o som do B, certo? De bola. Aí, a língua tem que tocar aqui atrás dos dentes para produzir T, D, L, N, certo? O R, que é o último lá, com 5 anos, o bebê ele tem que estar com todos esses fones adquiridos, tá? Não é tem, né? É o esperado. É o que a gente espera, que ele esteja com todos esses sons, tá? E aí, se é um bebê que passou dos 2 anos e ele ainda tá com a chupeta, gente, ele provavelmente já vai estar apresentando uma deformidade nos dentes, tá? E aí, ele vai ficando até com aquela boquinha de peixe, né? E a oclusão com a mordida aberta, que é aquela mordida que fica assim, entendeu? E aí, isso causa um dano gigantesco na postura de língua, nos lábios, na mastigação, na deglutição também, tá bom? E, sem sombra de dúvidas, na fala, certo? Então, vamos lá. Então, eu expliquei a questão da respiração, né? Que a língua, ela precisa estar aqui. E quando o bebê, ele fica com essa chupeta, ele é impedido, né?
da língua está repousando no lugar onde deveria, contribuindo para que ele não desenvolva uma respiração nasal adequada, né? Falei também que causa flacidez na musculatura, que diminui o espaço da cavidade nasal, né? Porque causa um afundamento no céu da boca. Ok, Elaine. Porque impede que a criança, né, fale. E se ela fala com a chupeta na boca, pode ocasionar, acarretar até maiores prejuízos, né? Há estímulo para uma respiração oral, já falei. Para maloclusão também, né, entre as arcadas. Gente, a alteração nos dentinhos já podem começar antes deles terem dentes. Antes dos dentes nascerem. Eu mostrei aqui para vocês, né, a chupeta. Lembrem que eu vou mostrar já qual é que é menos prejudicial, né? Mas que eu acho que vocês já devem estar imaginando qual é. E aí aqui, não sei se dá pra ver. Ó, aqui a gente tem essa chupeta, né? Que o cano aqui o corpo da chupeta, ele é mais grossinho do que essa, né? E aí, quando o bebê, ele aperta os dentes, né? A gengiva, dentes não, que ele ainda não tem dentes. Que ele aperta, então isso já vai alterando a gengiva do bebê e com os futuros dentinhos que estão para nascer, tá? Então já vem desde aí. Deixa eu ver aqui a pergunta. Você pode comentar sobre bebê que não usa chupeta, mas chupa a língua com frequência? Pronto, o bebê, ele tá numa fase de sucção, né? Se ele não é estimulado para amamentar, para ser amamentado, então o bebezinho ele suga desde às vezes o dedo, né? Desde a barriga da mãe, porque ele já tá nessa fase, né? De sucção reflexa. E aí, se ele não tem atendida essa necessidade dele de sucção, ele vai dar um jeito de sugar alguma coisa. E aí, acontece dele sugar a língua. E todo tipo de sucção que não é o fisiológico, né? Que é ter atendido essa necessidade dele nutritiva, afetiva, né? Muscular, de sucção, que é no peito, então isso não vai ser benéfico para ele também. Muito boa pergunta. Mas se eu atendi e consegui esclarecer, por favor, coloque que sim. Senão, a gente vai discutir um pouquinho depois. Olá, Karine, seja bem-vinda. Há quanto tempo? Vai ficar salva essa aula, viu? Depois, se você quiser assistir. Sim, gente, então vamos continuando aqui. Outra situação que pode acontecer, que vocês têm que ter muito cuidado com a chupeta, são as febres, tá? Otites, que de repente elas aparecem. E muitas vezes vocês sabem, não aconteceu nada para ele estar apresentando essa febre, para ele estar febril. E muitas vezes é por conta da chupeta, porque é muito difícil conseguir uma higienização eficaz, né, da chupeta. E o bebezinho, ele vai crescendo e ele vai tendo acesso ao chão, ele vai tendo acesso a objetos e ele vai levando todos esses objetos que ele está na fase oral à boca, né? E a mãozinha dele que vai pegando na chupeta, ele mesmo vai aprendendo a colocar a chupeta na boca. Olá, meu paizão entrou aqui, meu paizão do coração. E ele vai colocando, né, essa mãozinha contaminada e muitas vezes isso é o suficiente para ele adoecer, para ele apresentar alguma infecção, mesmo que seja rápida, tá? Então isso é outra coisa, que é diferente do peito da mãe, né? Que a mãe, ela tem a higienização dela, o bebezinho, ele tá
ali tendo contato, né, ser humano com ser humano, com os anticorpos dele estão sendo desenvolvidos ali, mãe e filha, é um binômio, né, é uma díade, mamãe e bebê, não se compara, tá bom? Então, assim, ter muito cuidado com isso também, porque um bebê que ele adoece mais, ele desenvolve menos as suas etapas, né? Ele tem prejudicado seu desenvolvimento dentro dos marcos. E a fala, né, a linguagem, faz parte de tudo isso. Então, um bebê que está sempre adoecendo, né, é um bebê que ele é mais frágil. E aí, ele acaba também sofrendo um pouco com relação a essa questão, tá? De desenvolver. Maravilhosa é você, professora. Tá certo? Então, a gente tem que ter todo esse olhar, todo esse despertar da consciência, tá? Todos esses cuidados com o pequeno, tá bom? Então, vamos lá para a questão da chupeta. Qual a chupeta é menos ruim? Eu acho que vocês já devem, né, imaginar qual é. É a que tem o corpo dela mais fininho, né? Como essa aqui, ó. O corpo dela é mais fininho. Não tô fazendo propaganda de chupeta, nem gosto de chupeta. Mas é aqui, quando o bebê ele tiver esse ato, né? O bebê ele também vai desenvolvendo, ele vai apresentando primeiro o amassamento, né? Com a gengiva. Então, isso verticalizado, e ele vai fazer essa apreensão, né? Com a gengiva, que é algo que vem antes, é precursor da futura mastigação. E aí, esse corpinho aqui, ele vai favorecer que haja menos danos, tá? Nessa arcada. Então, a vente, aquela Elaine que você falou, ela é menos prejudicial realmente. Mas, quanto menor esse corpinho, melhor. E quando eu falei lá no início, né, que essa chupeta ortodôntica, aqui que ela é mais grossa e ela tem essa subida aqui, de ortodôntica ela não tem nada, mas eu tenho que reconhecer que é assim, né, os estudos, o desenvolver dos projetos, eles vão evoluindo. E essa aqui, ela foi acredito que tenha sido a primeira a ser desenvolvida, né, com o apoio dos odontólogos. E aí, ela antigamente, ela seria menos prejudicial, tá? Mas aí, com as pesquisas, né, viram que o bebê, muitas vezes, ele vira a chupeta, né? A chupeta, então, ela fica para baixo. Então, essa subidinha que deveria ficar no céu da boca, não fica no céu da boca, ela fica para baixo. Ou fica numa posição lateral, né? E aí, outros danos, né? Relacionados à oclusão, tá? Então, acabaram desenvolvendo essa outra que é ortodôntica, né? Que ela é bem achatada e tem o corpo dela bem fininho. Mas impede que cause danos? Não, não vai impedir. É saudável? Continua não sendo saudável. Mas existem estudos que dizem que o bebê que desmama dessa chupeta com 1 ano, dessa ortodôntica mais fininha, eles não apresentam alterações, alguns estudos, tá? É tudo muito novo, com a função de respiração. Com a função da fala, ainda não vi nenhum estudo, tá? Mas é um objeto que está dentro da boca e que é algo que é criado, que é uma invenção humana, e que o bebê, se você não apresentar, ele não vai sentir falta dela. Quem apresenta esse objeto ao bebê é você. O bebê, ele precisa, né, de um ambiente que favoreça, que seja tranquilo, que favoreça o afeto, que ele seja estimulado à amamentação. Então, a chupeta acaba sendo algo que é desnecessário, tá? Mas, se você apresenta a chupeta para o bebê, aprenda a administrar, aprenda a ler, né, a indicação da idade da chupeta, aprenda a ver a importância, né, de comprar uma que tenha a idade para o seu pequeno, tá?
E lembrar de que vai ser a intensidade, vai ser a duração, vai ser a frequência, ou seja, tá usando o tempo todo, o bebê tá sugando com muito vigor, né? E o tempo todo, todo dia, e por um período longo, não só, como eu falei no início, dias, né, a diária, semanalmente, mas também por anos, por exemplo, 1 ano, 2 anos. Então, esses são os principais fatores, né, que os pesquisadores, os estudiosos, os profissionais que trabalham, né, ali que tem a prática, que eles veem que isso aqui vai fazer um grande diferencial para a instalação das várias alterações, tá, na fala do pequeno. Mas para quem estava no início, viu que eu me posiciono contra, né, a chupeta, porém, eu sei da realidade, né, e não tô aqui para culpabilizar ninguém, não tô aqui para apontar o dedo, né, porque cada um tem uma realidade, é muito cultural, né, e tem sua história, tem seu contexto, então muitas vezes não tinha consciência, né, e outras vezes foi orientada a administrar esse uso, né, e sabe o tempo certo o tempo certo, né, de causar menos danos para retirar. E aí é importante, né, que se saiba sobre todos os aspectos, né, que eu falei no início da aula, né, sobre as alterações que causam e da importância que o bebê tem de ter a boquinha dele livre, né, fora o tempo, né, que ele estava mamando, ele ter a boquinha dele livre para ele brincar, para ele experienciar, para ele não ter nenhum objeto impedidor, né, que ele tenha estimulado os pontos, né, dentro da boca que ele vai precisar para futuramente para ele falar. E não só para isso, para todas as outras funções que eu relatei também. Né? Então, seguindo aqui o roteiro, a dependência da chupeta, a gente vê muito que é um dano emocional maior na mãe do que muitas vezes no pequeno. Porque o pequeno, ele não sabe, né, o que é bom para ele. Talvez ele chore até um pouquinho, mas ele nem sinta falta, né? Então, agora, conforme ele for crescendo, passou de 2 anos e ele ainda tá com a chupeta, aí vai ficando realmente bem mais difícil de ser retirado, porque ele vai ter uma consciência. Olá, Dani. Ele vai ter uma consciência, né, desse uso da chupeta. Mas, então eu quero dar algumas dicas aqui, já chegando perto do final da aula, tá? Que vocês façam essa gestão do tempo, né? Já que vocês vão optar por usar a chupeta, então que vocês tenham essa escolha, né? Uma escolha. Quando a gente escolhe, a gente é responsável por ela e a gente sabe das consequências que elas podem apresentar futuramente, né? E aí você, sabendo também que é possível diminuir os danos, não estou dizendo que os danos não vão aparecer, mas que já existem estudos que comprovam que minimizam, isso existe, tá? Então, administre o tempo e não relacione, tente, né? Não relacionar essa chupeta no momento do choro, porque ele vai ficar nessa dependência, ele já vai ficar esperando. Toda vez que ele estiver chorando, você vai colocar a chupeta e aí isso vai ser muito mais difícil para você tirar mais na frente. Então, isso é um item importante de você desfazer nessa relação, tá? Do choro, né? Com a chupeta. Tá bom? Lembre-se de olhar, né? Eu já falei a questão da idade da chupeta. Troque sempre a chupeta, né? Regularmente. Se tiver qualquer rasgão, qualquer coisa, você já troque, não dê mais para ele por conta das infecções que eu falei. O bebê que ele vive muito doente, ele vai ter prejudicado o seu desenvolvimento como um todo, não só com relação à fala, tá? Não amarre nada na chupeta, tá? A chupeta, algumas ela tem aquelas aberturazinhas, gente, é para o bebê ele respirar, tá? É para ela se encaixar melhor na boca do bebê, para diminuir já alguns danos, é o que dizem, né?
E aí, muitas vezes, você acaba amarrando um paninho, amarrando os brochezinhos, né? E são todos muito lindos, porque a indústria, ela faz para isso, ela quer vender, né? E quanto mais fofa, quanto mais linda a chupeta, quanto mais fofinhos esses, né, pegadorzinhos, esses brochezinhos, vai ser melhor para ela, tá? Para ela vender. Mas para o seu pequeno não vai ser. Porque ele vai se acostumar, às vezes ele não quer nem chupar a chupeta. Mas já que ela tá lá, então ele vai botar na boca, tá certo? Já falei isso aqui. Então, gente, com relação aos sons da fala agora, pra gente finalizar. Aos 2 anos, o mínimo esperado, né? O mínimo, eu tô falando do mínimo, para os sons da fala, é que o pequeno ele já consiga dizer os bilabiais, que são b, m e p, observem, m, b e p, certo? E os lingodentais, t, d e n, t de tatu, n de nada e d de dado, tá? Então, uma dica para vocês é, observem se ele fez uso da chupeta ou se ele está usando a chupeta. E se com 2 anos, ele já está com 2 anos e ele não diz esses sons. Gente, isso é o mínimo esperado para a idade, tá? É o mínimo esperado. Com 2 anos o bebê ele já deve ter, o bebê que tem um desenvolvimento típico, né? Não estou falando de bebê que tem deficiência, que tem algo orgânico que justifique esse atraso. Mas eu tô falando de bebês que tem tudo para se desenvolver bem, tá? Que tem um desenvolvimento dentro do padrão, dentro dos que ele deveria estar dentro dos marcos do desenvolvimento. E aí esse bebê é o mínimo que a gente pode esperar, tá? É o que os estudos eles trazem pra gente. Então o bebê nessa idade ele já deve estar com esses sons. Se ele não tem esses sons, pronto, até os 18 meses. Se ele não tem o p, o b, o m e o t, por exemplo, esse t, e se ele usa chupeta, já é para você ficar alerta, tá? E aí, você desmamar sim essa chupeta. Porque o que você quer é que o seu bebezinho, ele tenha um desenvolvimento típico, né? É o que toda mãe, todo pai quer. Então, se você sabe que já tá dando sinal, que tá aí prejudicando essa articulação do som, e ele já poderia estar apresentando, né, com 1 ano e 6 meses, você vai continuar com essa chupeta? Bom, é como eu falei, são escolhas, né? Porque acaba sendo uma bola de neve. A ausência de um som acaba levando para a ausência de outros, tá? É uma demonstração de que essa língua ela não foi trabalhada, ela não teve o contato com a região que ela deveria ter, né? Como eu falei para vocês no início. E também essa musculatura da língua com a chupeta vai ficando flácida. E é alterada a posição habitual dela, enfim. E aí você vai permanecer utilizando a chupeta, ao que tá, você já tá percebendo, né? Se tá com 1 ano aí e meio, tem um desenvolvimento típico. Usa a chupeta, mas já tá dando esse sinal, você vai continuar usando? Bom, o bebê, ele é um dependente seu, né? Por completo. Aí é uma decisão realmente sua, tá? Que, infelizmente, é você quem vai ter que decidir, definir isso aí. Se você retira, se vale a pena ou não. E aí é você também saber, olha as escolhas, né? Você saber que mais na frente isso pode gerar uma consequência dele não ter esse som ou dele estar trocando por outro som, tá? Que ele conseguiu trabalhar, tá bom? E aí você vai precisar fazer fono com ele, vai precisar, né? Enfim, até futuramente de aparelho ortodôntico. Aos 3 anos, gente, o bebê, o mínimo, além desses outros sons que eu falei, o bebê ele deve estar produzindo o F de faca, V de vaca e o S e Z. Outros sons que são produzidos com a língua encostando lá no céu da boca, tá?
Então, observem que são vários sons aí que a chupeta acaba sendo um elemento impedidor, tá? Para a produção deles. E aí, eu quero que vocês anotem, tá? Vocês que têm um pequenininho, você que tá com um bebezinho que tá usando a chupeta, né? Que você anote, tá? Esses marcos que deveriam, né, estar aí apresentando já esses sons, que é o esperado, né, para a idade. E se não tiver, você já tomar a decisão, a sua escolha, se você vai retirar ou se você vai permanecer. Existem alguns estímulos, né, que a gente orienta, que você pode estar fazendo dentro da sua rotina, tá, em casa. E aí esses estímulos são justamente esse estimular com a língua, esse estimular com o lábio, tá? É você chamar a atenção do pequeno para o que é que a língua ela pode fazer, estalar a língua, tá? O som do louro, por exemplo, do papagaio, como é que ele faz? E você tá fazendo isso com uma articulação bem exagerada. E não fazer isso esperando que ele vá fazer, mas você estimulando esse contato, tá, da língua. E para que ele eleve essa língua, tá? Para que ele comece a mexer com essa língua, tá bom? Porque assim, os sons, né, linguodentais, que são esses com a pontinha da língua atrás dos dentes, são os sons que mais a gente vê, tá, com alteração. E aí, aos 5 anos de idade, aquele bebê que já deveria estar com toda formadinha esse inventário fonético, ele ainda está atrasado. Ou ele está omitindo, ou ele está distorcendo, tá? E aí, com 5 anos, o bebê, a criança, né? Não mais bebê. Ele já tá na escola, né? Já há um tempinho. E ele vai ter muitos colegas que vão estar falando adequadamente e ele não. Então, ele já pode ter uma consciência disso. Alguma dica para tirar a chupeta? Para a idade do seu, Elaine, você pode retirar a chupeta nos momentos que você oferece, tá? Você deixar as mãos dele ocupadas, você brincar naquele momento que ele já está esperando pela chupeta. Nesse momento, dá bastante atenção, envolvendo ele com outras situações. Nessa idade que ele tá, ele ainda não está tão consciente. E aí você tem como agir dessa forma, tá bom? E não tem muito segredo com relação a isso. É ser firme, não demonstrar insegurança também, tá? Eu já vi alguns artigos de psicólogos dizendo isso, que às vezes a mãe e o pai é que mais ficam aflitos, tá? E isso, nessa idade principalmente, não é algo tão estressante, pelo menos é o que ocorre, né? Na maioria dos casos, pela experiência da gente, né? De nós profissionais, tá? Agora, as idades maiores, quando já adquire a consciência, se tiver em casa, se pedir, ele vai, se ele vê, aí ele vai chorar e ele vai querer. Tá? Que bom saber que ele só usa para dormir. Então, dormiu, tirou. Tá? Dormiu, tirou. E faz o teste. Tenta colocar uma musiquinha relaxante. Tenta contar história para ele. Eu tô sabendo que ele já tá, né, bem atento. Ele já tá conversando. Então, tenta contar histórias para ele, sabe? Eu, quando tinha meu pequeno, que eu fui deixar de dar de mamar ele. O meu pequeno, que já tem 19 anos hoje, né? Quando eu fui desmamar o peito, porque eu dei de mamar até os 3 anos, mas não foi uma amamentação exclusiva, né? Foi até os 3 anos. Nossa, nossa mesmo. E aí, eu contava muito sabido ele, eu contava muita história pra ele. Assim foi que eu convenci e consegui tirar. Então, é isso. Durante o dia ele não pede. Olha aí que maravilha. Graças a Deus. Mas anote, eu sugiro muito a todos os meus pacientes, tenha uma agenda, um caderno da fala. Serve tanto para
você vê a quantidade de palavras que ele já tem, que está formando frases, o que é que ele está compreendendo, que palavras ele está utilizando para ele se comunicar. Muitas vezes ele até inventa, né? Hoje em dia eu me arrependo muito porque eu não fiz isso. Eu não era fono ainda, né? Mas eu não fiz isso quando eu fui mãe aos 22 anos. E meu pequeno, ele inventou, por exemplo, daia, eu lembro aqui, que ele chamava água de daia, porque meu tio vendia muita água e ele ficava em alguns momentos, né, da semana, em algum momento não, durante a semana para poder trabalhar, ele ficava nessa casa da minha tia e do meu tio, e meu tio até hoje ele vende água mineral, e era muito pedido dessa marca, né, Indaiá, então ele acabou relacionando a água, né, a esse nome, e ele falava daia, que é daia. Então, anotem, gente, é muito importante um caderno da fala do seu pequeno, tá? E com essas dicas que eu dei aqui, né, do inventário fonético, relacionando a idade, tá tudo ok, né? Ele já tá dizendo esses sons, tá com 1 ano e meio, ele já tá dizendo o pabamã, com certeza, né? É bem esperado. Embora haja uma dificuldade de selamento durante o uso prolongado, né, da chupeta, que não é o seu caso. Mas, com relação a esses linguodentais, linguoalveolares, esses sons, a gente vê muito, tá? E aí, o t, né, o d, ele já tá, o n, como é que tá? Porque lembre-se que eu falei, esse esperado, né? Esses sons fonéticos, eles são esperados nessas idades, mas é um mínimo esperado, tá? Eu sempre repito aqui, em todas as minhas aulas, a velocidade com que os neurônios, né, eles se comunicam na cabecinha do bebê, nessa fase do neurodesenvolvimento, que vai dos 0 aos 3 anos, ela tem uma velocidade gigantesca, gente. Então, a gente tem que aproveitar, né, essa fantástica aí, comunicação nervosa, essas conexões incríveis, tá, no cérebro do pequeno. E tudo é coordenado, é programado, é executado, né, as informações que a gente recebe do meio. Então, é tudo interpretado aqui no cérebro. Há uma programação e um planejamento. A gente interpreta as emoções, né? Então, o bebezinho, ele tá captando tudo nessa idade. E a gente impedir, né, com alguns elementos, e até a questão, né, da falta de interação, da falta de atenção, né, a ser dada para o pequeno, tudo isso, infelizmente, vai estar contribuindo para que ele tenha um desenvolvimento tardio, porque ele está bombando aqui dentro para receber, né, tá bem receptivo para todos os estímulos do meio, para todos os estímulos que estamos aí, né, a oferecer, podendo oferecer, mas se ele não estiver sendo bem estimulado, então isso aí vai acabar, infelizmente, aparecendo lá na frente. E existem sinais que a gente já pode constatar, né, muito precocemente. Por isso que a intervenção precoce ela é muito importante. Por isso que a conscientização, o despertar da conscientização, algumas orientações como essas que eu dei a vocês aqui, muitas vezes são o bastante para que esses erros, né, que são involuntários, com certeza, que muitas vezes são inconscientes, deixem de ocorrer. E aí o desenvolvimento dele seja estimulado como ele merece, né? Como o cérebro dele está lá em construção, como uma casa, né? Hoje estão falando muito assim, dessa construção, né? Do saber, né? Da linguagem, que ela é construída, tá? E são etapas que o bebê ele precisa passar, que ele precisa experienciar, que ele precisa vivenciar com coisas concretas. E aí, para que lá na frente
né, a gente consiga ver esse resultado, né, que é a fala. A fala, ela é só um resultado, tá, de algo muito mais complexo, mas que a fala também é super complexa, né, porque a gente precisa estar tudo aqui funcionando direitinho para que esse cérebro ele converse com a boca bem direitinho, tá bom? Então é isso, gente. Olá, Inês. Não é só a sua internet, não. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que eu tenha conseguido, assim, passar, né, de forma amenizada o meu posicionamento. Eu já fui bem mais extremista, confesso aqui, com relação à chupeta. Eu até falei, né, no início que eu ia falar sobre a minha experiência com o meu filho, que eu não sabia, não era fono ainda, e acabei nem falando sobre isso. Mas enfim, eu ofereci a chupeta para ele. A chupeta é muito linda realmente, é uma fofura. E como eu falei, ela é muito cultural, né? Então ela já acaba fazendo parte do enxoval do bebê. Mas eu não sabia, né, que ela causava danos. Mas minha mãe, né, ela ficou muito no meu pé, graças a Deus, para eu não oferecer a chupeta. Enquanto que a avó do meu filho, ela queria que ele chupasse por ser algo lindo, né? Ela não tinha má intenção nenhuma com isso. Eu sei, ela sempre deu o melhor dela. Mas, como eu falei, né, cultural, são coisas que são, né, passadas de geração para geração. São pessoas que não têm um conhecimento, né, dessas áreas, tá? Então acabam fazendo isso por ser muito bonito, né? E por ser usado. E acabam oferecendo isso para o bebê. E eu ofereci, mas graças a Deus que eu só ofereci depois que ele já tinha pegado bastante o peito, sabe? E aí, quando eu acabei oferecendo, ele não pegou. Graças a Deus. E aí ele apresentou tudo no tempinho bem certinho. Isso quer dizer que vai acontecer com todos? Não. Todos têm uma predisposição, né? Mas que pode contribuir para que haja, né, um favorecimento para alterações ou não. Não existe uma regra 100%. Mas imaginem, pensem comigo. Se a gente fizer tudo direitinho, conforme, né, manda aí os protocolos, e o bebê ele apresentar alguma dificuldade, imagine se a gente não tivesse feito. Não é verdade? Então, como é um ser que está em nossas mãos, que ele depende completamente da gente, e a gente tem esse amor que é gigantesco por eles, que com certeza eu sei que é isso que há, né? Então, por que não a gente tentar dar o melhor nisso também, tentar fazer, né, com que não hajam elementos impedidores aí para esse desenvolvimento? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente já tinha a chupeta antes, que com muito trabalho dos profissionais, a gente tá conseguindo conscientizar, tá conseguindo fazer com que pelo menos as mães tenham essa opção de escolha, de saber como administrar, de saber como retirar, para minimizar os danos, né? E aí ainda vem com a tecnologia, né? Que ela é benéfica para nós adultos, mas para os nossos pequenos não é. E ainda vem as telas, né? Então, e ontem, assistindo uma aula maravilhosa de uma pediatra com uma mamãe, ela falando que causa até lesões no cérebro, né? Os danos estão aí, são terríveis. E aí os pequenos, eles estão apresentando até um quadro de autismo. Não é que ele seja autista, mas ele está apresentando mesmos sinais, sabe? Mesmos comportamentos por conta do excesso, né, do uso das telas. Então, gente, é um desafio gigante que a gente tem com esses pequenos e com esse neurodesenvolvimento. Então, vamos contribuir para que eles, sabe, se desenvolvam aí ao máximo. É a brincadeira, é o afeto, é o amor, sabe? Não dar esses elementos impedidores, tá bom? É tentar envolvê-los, né, em situações de vivência, de experiências, tá? De interação, de contato de olho no olho, porque também não adianta só estar ali
conversando por conversar, né? Tem que estar havendo uma troca, tá? Ele tem que estar respondendo àqueles teus estímulos. Então é isso, gente. Com isso eu finalizo aqui. Vou dar um tempo para ver se vocês têm alguma pergunta para fazer para mim. Se não tiverem, enquanto vocês não falam, ou não sei se vão deixar alguma, eu vou lembrar, né, que tem o link na minha bio para entrar no grupo, tá? De lembretes dessas aulas. É um grupo silenciado, que eu só vou estar avisando a vocês de quando a aula vai ocorrer, tá bom? E aí, se cadastrem lá, entrem no grupo, compartilhem também. Se quiserem, tirem um print meu e postem, que isso ajuda a divulgar o meu trabalho, ajuda, né, a divulgar, né, para que outras mães elas tenham a oportunidade de conhecer um pouco da fonoaudiologia, para que elas consigam também prevenir, consigam também administrar, consigam também já observar alguns sinais, tá certo? E é isso. Hashtag, né, Supermamãe da Fala, bebê sem chupeta, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada pela participação. Eu sei que o horário não é dos melhores, né, mas é o único que eu tenho por enquanto, tá bom? E agradeço demais a presença de todos. Fiquem todos com Deus. Às 20 horas mais tarde a gente vai ter outra live, tá bom? Hoje, com a Carolina Herbes, que ela é bióloga e ela é mestre em biodiversidade e educação ambiental. E a gente vai falar, é um complemento disso que eu falei aqui também, que a gente vai falar sobre a importância, né, das brincadeiras ao ar livre para estimularem a fala, tá bom? Então, obrigada, gente. Fiquem com Deus.